Alô galera, Vasco da Gama em análise, meu canal no YouTube. Aqui Marcelo falando, mais uma vez para falar de Vasco, né? Bom, não podemos deixar de falar na polêmica aí, né? Por que obtivemos uma liminar para jogar no Maracanã e o Fluminense e o Flamengo recorreram dessa decisão, o chamado consórcio, e conseguiram caçar a liminar. Não se sabe ainda, né? O que se tem lá a noção é que o desembargador é tricolor, sócio do tricolor, e por isso já é uma situação assim meio complicada, né? Faltaria impessoalidade, faltaria imoralidade, requisitos de qualquer decisão judicial ou não. Então complicado isso aí. Vamos deixar que as coisas aconteçam, né? Eu me declararia suspeito se eu fosse o desembargador, mas vamos lá. Os fundamentos seriam o seguinte: olha, 12 horas entre o intervalo de uma partida do Fluminense e a do Vasco. Não tem problema. O Maracanã tem lugares para você armazenar bebida, comida, e fim de um jogo, início do outro, se aloca de um lugar para o outro mercadorias, bebidas e comidas. Não tem problema. Os plantões são feitos com segurança. Ou melhor, a segurança é feita por plantões. Então, de 12 em 12 horas, plantões, não há problema com relação à segurança. Estacionamento. Uma partida acaba, os carros vão embora, tudo fica liberado. Não tem motivo para vetar esse jogo no Maracanã, do Vasco. É política. E ainda mais o seguinte: o Vasco está sem estádio. O São Januário está fechado, portões fechados para a torcida. Então não é só o caso de querer jogar no Maracanã. Tem mais um problema do Vasco. Quer jogar no Maracanã, para muitos torcedores, e não tem o mando de campo como plano B. Então essa questão é muito importante. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, de forma política também, vem alijando o Vasco nessa situação. Há mais de 6 meses, ele diz que vai estudar os requisitos da licitação e criou vários, né? Vários foram criados para impedir o mérito. Ou seja, o TCE fala: Vasco, estou analisando aqui os requisitos da licitação, dá mais tempo aí. Não consegui. O governador vai e renova precariamente a permissão. Bom, se a permissão é precária, já foi renovada tantas vezes, que se renove e inclua o Vasco nela. Renova aí a permissão, ou cria uma permissão nova. Há a possibilidade, no direito administrativo, de você criar uma permissão nova, colocando o Vasco. Todos ficam com permissão. Vasco, Flamengo, Fluminense. Não há problema. Friso, o problema aí é político. E os caras estão em várias frentes. Justiça comum, essa aí, tá? Estão alijando o Vasco quando o Vasco pede para jogar no Maracanã. E desarquivaram um processo lá. Justiça Desportiva agora. Desarquivaram o processo lá das punições do Vasco. E agora a promotoria desportiva, a procuradoria desportiva, quer dar mais jogos de punição para o Vasco do que os 4 que ele sofreu a punição. Então é como se fosse uma cadeia querendo fechar o Vasco, esmagar o Vasco, nas decisões, né, da Justiça Comum, que deram punições ao Vasco também, disseram muito de vá, ali é a favela, ali é um lugar perigoso, e o pessoal não tem segurança, biometria. É política. O Vasco sempre foi odiado e sempre vai ser odiado. O time do povo vai ser sempre odiado, vão criar sempre empecilhos para que o Vasco não possa ter sossego na sua empreitada futebolística, né? Bom, a culpa é da torcida também. Quebrou São Januário, ficamos sem mando de campo, temos que ir para o Maracanã. A culpa é nossa, da torcida do Vasco, que foi lá e quebrou São Januário, que mostrou para o mundo que ali poderia ser um lugar perigoso. Então nós temos bastante culpa aí. Torcedor tem que saber que não pode mais quebrar São Januário, não pode mais usar violência ali. Isso aí depois é usado contra a gente. Filme americano, né? Tudo que você disser poderá ser usado contra você nos tribunais. É isso aí, o que a gente agora está saboreando, né? Uma autofagia. Quebramos nossos próprios estádios e estamos sem torcida por causa de nós mesmos. Torcida,
Preste atenção nessa situação que é muito importante. A 777, a SAF do Vasco e o Osório, a associação, todos têm culpa também. Porque há 6 meses a renovação do Maracanã vem sendo renovada, ou melhor, a licença a licença acabou, né? Que quando fim do contrato a licença acaba e tal. E aí só pode haver renovações precárias, a título de permissão ou autorização. No caso, permissão. Permissão vem sendo reiterada por 6 meses. Agora estão querendo renovar mais uma vez. Porque nesse período o Vasco não entrou na justiça para judicializar a licitação, para que o magistrado pudesse autorizar a licitação para que o Vasco entrasse nela. Culpa do Osório, culpa do Duque Estrada, culpa do Salgado, da associação, culpa da 777, que tem como Vasco seu investimento. E quanto mais ela bota jogo no Maracanã, mais ela arrecada e mais é bom para o Vasco, SAF, e para o Vasco, associação. Isso é simples, é notório. Outra situação, isonomia, igualdade, né? Isonomia é a mesma coisa que igualdade. E proporcionalidade. O Vasco não tem recebido proporcionalidade com relação aos outros times do Brasil. No caso do Santos, lá, Vila Belmiro, houve um problema lá terrível, igual que houve no Vasco, e eles já estão jogando com os portões abertos. Política, aqui no Rio de Janeiro. Âmbito da justiça comum e âmbito da justiça desportiva. Não tem jeito. Só você ver aí. Governador flamenguista, desembargador que caça liminar, desembargador sócio do Fluminense, que caça a liminar que deixou o Vasco jogar no Maracanã. Tudo política. Não tem jeito. O Vasco sempre causou problemas e sempre vai causar, que é o time do povo. E tá na favela, tá na barreira, ele é um lugar feio. E daí? Gostamos do Vasco assim mesmo. Deixem o Vasco jogar no Maracanã. Deixem o Vasco disputar os seus jogos. E para finalizar aqui, uma situação bem importante, bem legal, né? Eu às vezes falo mal do Edmundo, porque eu falo mal dos comentários do Edmundo, quando ele erra, tipo, vamos para Bragança Paulista jogar por uma bola contra o Bragantino. Não, critiquei porque tá errado. O Vasco tem que ir para qualquer lugar jogar de igual para igual. Não jogar contra o Corinthians fez ontem, amassado, time pequeno contra o São Paulo. Inclusive o Luxemburgo, né? Já foi nosso técnico e todo jogo a gente jogava assim, amassado, pequenininho. Eu não quero mais saber nem de Luxemburgo e nem de qualquer técnico que pense assim no Vasco. O Vasco tem que jogar para frente, tem que disputar. Como vem disputando, né? Perdeu 2 vezes aí, Atlético Paranaense e Corinthians, depois ganhou do Grêmio e agora empatou com o Bragantino. O Vasco tem que jogar para frente. Mas voltando aqui na questão do Edmundo, quando o Lucas Moura, que foi para o São Paulo agora, que jogou ontem, que acabou com o jogo, estava sem clube, o Edmundo falou, pega para o Vasco, porque existe uma coisa chamada 10, que é o folclore, né? Todo time tem que ter um 10, e tem o cara que faz a função de 10. O Lucas Moura não é 10, não joga ali classicamente como jogava Pelé, Zico. Inclusive o Roberto Dinamite e o Edmundo não eram criadores clássicos, mas tinham a 10. Então o 10 é o folclore, é o craque, é o ídolo, ponto. O Lucas Moura ontem fez belíssimamente a função de 10. Criou pelo meio, por dentro, criou por fora, pelas pontas. Estou pegando aqui no linguajar de gente mais velha e gente mais nova, tá? Tabelou na entrada da área para fazer o gol de cabeça, tabelou na entrada da área para chutar e tinha lá o Cássio, né? Mas o que eu quero dizer aqui para fechar esse vídeo, o Vasco tem que pensar em jogadores que façam a função de 10 e que sejam ajudados também por 8 que façam a função de 10. Paulinho, Praxedes e tendo um 10 de função é até melhor. E vamos agora aguardar como o Dimitri Payet vai jogar. Mas voltando aqui para o Lucas Moura, belíssimo jogador. Edmundo está de parabéns com a visão dele. Podíamos ter contratado esse jogador para ser esse cara aí que cria, esse cara que abre linhas, quebra linhas, jogou entre as linhas ontem. E
armar um time melhor, para que o Vasco fique com várias, já falei aqui em outros vídeos, o Vasco tem que ter vários tipos de forma de jogar. Pode jogar posicional, pode botar a linha alta, pode botar a linha média, pode botar a linha baixa, mas para isso tem que ter variedade, né? Linha baixa tem que ter gente para correr, muito. Linha média, gente para correr mais ou menos. Posicional, quebrar linhas, tabelas, infiltrações. E aí, um dos caras que podia quebrar isso aí, dar essa situação para o Vasco, seria o Lucas Moura. Mas Inês é morta, e bem morta. Agora vamos torcer para que o Vasco possa, com o Paulinho e com o Dimitri, botar o barco aí no mar, para que ele navegue aí sem problemas. Vasco em Análise, se gostou do conteúdo, dá o like, se inscreva, curtam as plataformas YouTube, Instagram, Kawaii e TikTok. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.